Graça e paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Vamos aqui para a nossa meditação da palavra. O texto para nós refletirmos está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Nós vamos falar aqui de uma passagem muito conhecida e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, como falou no meu, que diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo e que está encoberto, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos entregues à morte por amor a Cristo, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Aleluia. Pois nós continuamos. Qual que é o desafio para nós na comunicação do Evangelho? Em tempos que nós estamos vivendo e, de uma forma geral, é um desafio para nós a comunicação do Evangelho. Porque nós temos como um conceito de que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é apenas a pregação verbal, verbalizar, como em cima do palco, do púlpito ou alguma plataforma que a gente fale com microfone ou sem microfone, e ali temos uma oratória ali de meia hora, 30 minutos, então foi pregado o Evangelho. E ao longo dos anos, às vezes, nós confundimos essa propagação, levar as boas novas, como só a fala, só o verbalizar, ou falar da palavra, algum trecho da Bíblia para alguém ou para um grupo de pessoas. E eu quero aqui mostrar para os irmãos que vai além disso, nossa missão vai além disso, e trazer algumas reflexões para nós. Se a gente for pensar bem, analisar, é quase que nós entendemos como pregar o Evangelho, falar de Jesus, anunciar o Evangelho, é como um chavão para nós, né? Algo corriqueiro nosso. Nós temos o costume de dizer isso. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos anunciar o Evangelho, precisamos. Sim, mas de que forma, de que maneira que nós vamos levar? Por isso que o tema proposto aqui desse estudo que nós anotamos aqui é o desafio da comunicação do Evangelho. Desafio para nós. E agora em tempos de lockdown, fechamento total, igrejas fechadas, como é que nós comunicamos o Evangelho? Se a gente tem na nossa rotina de que a pregação do Evangelho só é dentro das quatro paredes na igreja local que nós frequentamos, num pequeno grupo, numa célula que nós fazemos, realizamos, e ali eu preguei o Evangelho. E não é só isso. Nós temos uma missão, que é a comunicação. A própria palavra comunicação significa a ação de transmitir uma mensagem, de receber outra mensagem da outra pessoa que a gente estamos comunicando, um indivíduo, com uma pessoa ou várias pessoas. A gente recebe essa mensagem dessa pessoa também, se ele também entendeu, compreendeu, transmitir, partilhar o Evangelho, que é as boas novas. Então, para nós é comum, quase que essa tarefa de evangelizar, essa nobre missão que nós temos como igreja. Se nós perguntarmos para vários irmãos, vão falar, a missão que nós temos como igreja, como cristão, é pregar o Evangelho.
E não se resume só nisso, não se resume só em verbalizar, em uma pregação, vamos dizer assim. E acaba que nós banalizamos e tornamos isso muito simplícito demais, ao ponto de não ser tão importante assim, tão relevante assim, a ação que nós devemos desenvolver em prol de uma boa comunicação, transmissão da palavra de Deus, da boas novas. E aqui eu trago algumas reflexões para nós, para que a gente possa pensar um pouco alguns aspectos da nossa pregação, da nossa proclamação do Evangelho, de como nós comunicamos as boas novas. Isso quer dizer, como nós estamos transmitindo Cristo em nós, através de nós, Cristo em mim, como eu tenho levado isso na prática, no dia a dia, no nosso cotidiano, como isso tem sido feito. Primeira reflexão que eu quero fazer com os irmãos, a gente precisa fazer e pensar, é que a reflexão que nós devemos nunca deixar de pensar sobre ela é que a missão pertence a Deus. A missão de falar, de anunciar, de pregar, o Criador de tudo, o que é o primeiro, o derradeiro, o alfa, o ômega, o que iniciou tudo, o processo, toda a estrutura da pregação, do Evangelho, das Escrituras, de serem compostas por homens que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram o que Deus propõe para nós, o que o Senhor quer falar conosco, o Criador quer falar conosco, pertence a Deus, não é nosso. Não é do pastor Wesley, não é da Igreja de Deus, não é da Assembleia de Deus, não é da Igreja A, B, C e D, não é. Pertence ao Senhor. Ele é o dono da palavra, a missão é dele, o Mission Dei, pertence a Deus, da parte de Deus, vem de Deus, é uma boa notícia da parte de Deus e ela será anunciada de qualquer maneira. Ela vem sendo anunciada de qualquer maneira, ela tem sido pregada, anunciada através de homens, mulheres, crianças, jovens, pessoas, grupos, cidades, um povo, uma nação. Desde o princípio Deus escolheu um povo para falar, para ministrar, usou os profetas, usou o povo de Israel, através deles os profetas, e assim agora, nesse momento, ele usa o seu próprio Filho. A mensagem tem sido pregada através do seu unigênito Filho, que é o nosso Senhor e Salvador Cristo. Então, nossa responsabilidade, o Senhor deixou para nós essa responsabilidade de anunciar, de representá-lo, de pregar o Evangelho. Essa nobre missão Deus nos confiou a nós, não aos anjos. Embora eles queriam essa tarefa, é nobre essa tarefa, é louvável essa tarefa foi dada a nós, como cristãos, como servos de Deus, como filhos, co-herdeiros em Cristo. Ele nos escolheu, nos separou. Lá no ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu. Antes de sermos formados, Ele nos separou, nos escolheu para esse fim de anunciar a sua palavra. Para que através de nós, o mundo possa conhecer o Senhor Jesus, o mundo possa conhecer as boas novas. Você é portador dessas boas novas, meu irmão. Então, bem rapidamente, eu quero falar para você que, olha só, se o Evangelho pertence a Deus, é a primeira reflexão que nós fazemos, não vem de nós, não depende de nós, é Ele que nos capacita. Nossa dependência de transmitir o Evangelho, a palavra, ela vem somente de Deus, porque Ele é o dono da palavra. Ele nos confiou essa nobre tarefa. Cabe a nós agora transmiti-la. Cabe a nós agora obedecer. Cabe a nós agora assumir essa responsabilidade. Segunda reflexão, nós precisamos entender e compreender. Um simples gesto de amor, carinho, respeito, uma atitude plausível no nosso dia a dia, faz parte dessa comunicação. Não é apenas verbalizar. O nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossas atitudes, nosso comportamento, nosso testemunho, que nós expressamos, nossas expressões que nós damos à sociedade, a cultura que nós vivemos e fazemos parte, e faz parte da pregação, da propagação do Evangelho. O seu dia a dia, a sua casa, o seu lar, ele é o berço da propagação do Evangelho, está dentro da sua própria casa, o seu dia a dia com a sua família, com os seus filhos. Você pai, você mamãe, você filho, você propaga a palavra, o Evangelho, você transmite a palavra, o amor de Deus, que cura, que sara, que liberta, dentro da sua própria casa. É o berço, é o fundamento, começa dentro da sua casa. Então, é uma reflexão que nós precisamos fazer. Primeira, que o Senhor, Ele é o dono da mensagem. Pertence a Ele a propagação da mensagem. E ao longo todos esses anos, ela tem sido anunciada. Ela não vai parar.
Mesmo se eu desistir, ele permanece fiel, porque ele é fiel à sua palavra, ele é fiel, ele não volta atrás, ele não é homem como nós que somos, que mentimos, que enganamos, que somos prazível ao fracasso. Deus é perfeito, ele não tem essas falhas que nós temos, ele é perfeito, ele é íntegro. E aí fica para nós essa reflexão. Nós precisamos levar o evangelho, anunciá-lo, comunicá-lo, bem comunicado, e isso com entusiasmo, com alegria, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tem que ser com fervor, né? Não pode ser apenas o velho chavão que está presente em todos os discursos e pregações. Tem que pregar a palavra, tem que pregar o evangelho. Você não pode se calar, você tem que falar. Sim, de fato nós temos. Mas acaba que fica só um chavão nosso, como o nosso glória a Deus, como o nosso paz do Senhor, como nossos diálogos, né? Tem palavras e tem frases que são nossos cotidianos, nosso meio que nós vivemos, né? E aí torna-se, não, vamos pregar o evangelho, e fica só por isso mesmo, só em falácias, só perdão, né? Corrigindo, só da boca para fora, e não em algo que nós vivemos na íntegra, na prática. Terceira reflexão, precisamos tornar a propagação do evangelho como um processo mais sensível, participativo, interessante, isto é, atrelado a tudo que circunda a vida, que circunda, que envolve a nossa vida, desde o ambiente que nós estamos inseridos, a nossa cultura, no caso aqui eu estou falando da nossa cultura do Centro-Oeste, né, do Cerrado, a nossa cultura que mistigou um pouco, né, de vários povos que vivem aqui no Centro-Oeste goiano, a nossa cultura, o nosso ambiente que nós vivemos, nossa história, a nossa personalidade precisa estar marcada pelo Evangelho. Tudo nosso tem que estar marcado pelo amor, pelas boas novas do Evangelho. Não podemos, irmãos, limitar a pregação a apenas verbalização, só em verbalização, mas sim como uma tarefa diária de comunicação inserida na nossa sociedade que nós estamos convivendo, na nossa cultura. O Evangelho, a cultura, ela anda lado a lado, no nosso contexto diário de vida prática. Inserir as palavras de nosso Salvador Jesus em tudo que somos e fazemos. Jesus tem que ser o centro da nossa pregação. E aqui eu quero concluir lendo para os irmãos, quando eu falei que Jesus tem que ser o centro da nossa pregação, porque o Evangelho é o próprio Cristo. Deus vem falando através dele, através de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: há muito tempo Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. Pois o qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho. Então Deus vem falando conosco, olha só, nos últimos dias, mas nos últimos dias falou-nos por meio do Filho. Então, continuamos com essa tarefa maravilhosa que é anunciar o Evangelho. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, não se esqueça disso. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Texto que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, que nós refletimos sobre temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? O Evangelho, as boas novas, a boa notícia. Temos em nós. Quem é o vaso de barro? Somos nós, frágeis, muitas vezes imperfeitos, mas dentro de nós flui rios de águas vivas, né? Uma fonte inesgotável que é a mensagem de Cristo, que é o próprio Cristo. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Nós somos pressionados, mas não desanimados.
trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, por mais que passamos lutas, diversidades, nós temos uma missão, não podemos esquecer dela. Adversidades vêm, virão, lutas virão, problemas sempre surgirão, conflitos virão, mas nossa missão na terra, nosso maior legado é comunicar, transmitir o Evangelho, a palavra de Deus. Ele diz no versículo 1, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia, foi pela misericórdia, irmãos, que Jesus escolheu, me escolheu, que nós somos imperfeitos, somos falhos, que nos foi dada essa missão. Por isso nós nos animamos, porque sabemos que nossa força vem de Deus, Ele nos capacita. Ele diz, por isso não nos animamos, embora, versículo 16, exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa é a nossa missão. Precisamos pensar no reino, viver o reino, mesmo que nós não estamos vendo ele aqui, nesse momento fisicamente, mas nós vivemos, respiramos o reino de Deus, que já é agora nesse momento. E nós levamos essa palavra, anunciamos essa palavra, não estamos talvez vendo resultados. Muitas vezes nós olhamos resultados por números e contamos por número de pessoas que estão sentados nos bancos das igrejas, mas esse número não é importante, irmãos. Esse número ele tem seu significado, ele tem sua importância para fins aqui para nós, até para a organização administrativo, mas nós não olhamos para isso, nós olhamos para o mundo espiritual, nós olhamos para o reino de Deus, que muitas vezes não está aquela pessoa que você convida, aquela pessoa que você leva um dia para a igreja, porque você influenciou de alguma forma, ganhou amizade, conquistou aquela pessoa, se colocou no lugar daquela pessoa, viveu o momento que ela está passando, conviveu com esse momento, tomou o lugar dela, no sentido de você se colocar no lugar dessa pessoa. Isso traz empatia, isso é importante na propagação do Evangelho, de transmitir o Evangelho. Às vezes ele não congrega na sua igreja, mas ele está em outro local porque ele um dia foi influenciado pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Seus filhos, sua família, eles têm visto em você, eles têm enxergado em você alguém que tem uma palavra de vida, uma palavra de esperança. O mundo enxerga isso. Ele só não, talvez, tem te valorizado, porque nesse mundo nós seremos sim perseguidos, como a palavra diz, seremos sim, muitas vezes seremos feridos sim, como os nossos irmãos discípulos e apóstolos foram feridos, sofreram, mas não deixaram de cumprir a missão. Paulo dizia que essa era a missão da vida dele, que mais importa para ele era anunciar a palavra, anunciar o Evangelho. E são essas escritas que ele escreveu quando ele diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Por isso nós nos animamos. Tá bom, meu irmão? Fica na paz. Deus abençoe. Repasse essa palavra para alguém, ou se você puder, esteja em oração, esteja buscando nesse momento, após o encerramento desse vídeo, ore e fale com Deus nesse momento. Fique na paz até o nosso culto virtual de domingo, que vai acontecer às 19 horas. Eu espero você na plataforma do Facebook.